que é justamente a gente vai trazer aqui para você o envelopamento do tanque de 1ACB no material transparente. Então nesse vídeo eu vou deixar todas as dicas, todas as técnicas para facilitar o seu dia a dia, beleza? Então se você quer saber como fazer um envelopamento desse, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou deixar todo passo a passo para lhe ajudar no procedimento de instalação, preparação e deixar prontinha o envelopamento. A moto que a gente vai trabalhar é justamente essa CB aqui, a nova CB Twist 250. O nosso cliente veio para fazer aquele kit de proteção. Aí a gente já está com o material cortado. O material que eu cortei foi 90 por 75 para fazer esse envelopamento. E eu fiz uma preparação nesse tanque. Então, como a gente sabe que a espessura de verniz não é correspondente às normas, é fino demais, não é aquela qualidade 100%. Então, o que é que eu fiz aqui nesse tanque para fazer uma, vou dizer assim, uma diminuição no taque da cola? Olha só, eu faço a aplicação dessa cera aqui por cima do envelopamento, ou por cima do envelopamento. Eu faço a aplicação da cera para justamente dar uma protegida no verniz e diminuir o taque da cola. O que é que eu comecei a fazer agora? Pega aqui aquela cera de carnaúba. Eu uso essa. E agora eu tô começando a usar essa cera aqui, ó. Deixa ele pegar ali. É a redondinha, isso. Peguei essa redondinha aí. Eu fiz a aplicação dessa cera aqui, ó, no verniz para diminuir justamente a aderência da cola. Eu boto em risco a minha instalação para diminuir a resistência do material e para não correr o risco na hora de uma remoção, futura remoção, ter algum problema. Então eu faço esse procedimento. Então eu vou mostrar para você a instalação para entender um pouco, lembrando que para preparar a gente faz a limpeza e faz a aplicação ou dessa cera ou dessa aqui, ó. Essa aqui é uma cera Vonix, já para diminuir a resistência do material na pintura da moto. Bora começar o procedimento desse envelopamento. Ó, pessoal, eu vou usar esse tubo aqui para poder instalar o material. Esse tubo vai fazer com que o adesivo ele seja realmente forçado a fazer a forma do tanque. Então, lembrando que o material é de 90 por 75 para a gente fazer essa distribuição. Eu começo por essa parte aqui do tanque, então eu dou esse corte justamente para encaixar ali. E aqui eu vou fazendo de uma forma que eu venha com o material já uniforme, que o material já venha deixando o mínimo de bolha, deixar ele já no ponto certinho, porque são várias triangulações que tem que fazer nesse tanque. O aquecimento que eu vou usar aqui é justamente só para moldar o material no seu ponto necessário. Então nada mais que aquecer sem precisar. A gente vai fazer um aquecimento uniforme, ou seja, eu aqueço o material por inteiro onde eu vou trabalhar no momento, seguro ele bem esticado e aí eu já vou espatulando com o dedo para acomodar ele conforme a carenagem precisa, né? Então a gente vai fazendo essa uniformidade do adesivo para que ele realmente trabalhe bem relaxado mesmo, sem nenhuma tensão, para que a gente não venha a ver alguma dilatação, já que a gente diminuiu a resistência da cola por conta da cera. O tubo ele faz justamente essa função aqui, ó, de segurar o adesivo para que eu triangule uniforme. Então essa é a função do tubo. Passei pela boca aqui, ó, bem relaxado o adesivo, e aí eu continuo fazendo a triangulação do adesivo. Baixa a tua mão aí um pouquinho. Isso. Ó, já estou vindo aqui para esse lado, vou dar uma adiantada aqui nessa parte desse tanque aqui que é bem profundo, distribuindo o material para esse sentido aqui, ó. Toda essa distribuição eu vou fazer para frente agora desse adesivo, para que ele possa ficar mais distribuído aqui, ó, uniforme, já que aqui tem um ponto negativo dessa carenagem. E eu não quero na realidade estar fazendo reposicionamento desse envelopamento. Então justamente eu já quero fazer esse sentido aqui de instalação para me facilitar mais para frente, né?
fazer no outro lado o mesmo processo para eu poder estabilizar mais o fluxo. Com esse transparente, justamente fazendo a instalação dessa forma, eu consigo ter menos reposicionamento e aí eu consigo agilizar toda a minha instalação. Essa parte aqui que é bem negativa do material, eu passando por ela já vai me ajudar demais. Ó pessoal, eu cheguei nesses pontos, nesses dois pontos, só que como você pode perceber, ó, ele está com um atraso, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar tirar essa folga desse adesivo. Para eu poder tirar essa folga, vai puxando para lá, João. Isso, abrindo, ó, ele está puxando lá, abrindo. Eu vou puxar para cá também, estou aquecendo num canto para que essa folga que o material tinha aqui, ela realmente já saia. Então eu volto um pouquinho já para tirar essas bolhazinhas que ficaram. Não tem mais aí para cima não. Não, só aí. Então tá pronto. Eu não vou aquecer nesse canto aqui, que não é o mais atrasado. O mais atrasado é esse ponto aqui, ó. Baixa a sua mão aí, João. A sua mão de lá, baixa ela. Segura ela aí embaixo. E esse ponto aqui que é o mais atrasado. Então eu vou travar aqui um pouquinho, espatular, e eu vou fazer ele até o final e voltar. Então eu vou fazer o efeito sanfona. Eu vou até o canto lá. Isso eu diminuo com esse efeito aqui duas coisas, por reposicionamento do material e menos bolhas ficam, justamente por conta desse processo aqui. E aí o tanque vai sendo abraçado por próprio adesivo. O próprio adesivo ele vai abraçando o tanque, está ali mais pronto. E agora eu vou trabalhar essa parte aqui. Então eu vou espatular no sentido aqui, dividindo o material. Aqui eu vou dar um toquezinho a mais no adesivo para ele abraçar o final, já que aqui tem uma leve bochecha nesse tanque. Para que a gente chegue até o final. Tirar o tubo e o resto do adesivo. Eu não vou aquecer aqui, eu vou aquecer nesses dois pontos laterais, para o material poder abraçar esse pedaço aqui. Então eu acabo dando uma leve puxada para que ele abraça. Vou passar por cima da borracha. Agora a borracha a gente passar com ele desestressado, né? O material não pode ter nenhum frio. Vou soltar aí, João. A gente vai trabalhar essa lateral. O que eu vou fazer com esse adesivo? Eu vou jogar ele para o meu lado. Então, o João vai segurar ali justamente para a gente poder fazer essa distribuição aqui desse adesivo. Vou tirar aqui um pouquinho das bolhas. Tá vendo o sentido que o material tá? O que é que eu vou fazer com esse adesivo todo? Eu vou jogar ele para o meu lado. Então, primeiramente eu vou trabalhar essa parte aqui de cima até essa curva mais central, né? Então, ó, eu quero que o material comece a ter sentido para o meu lado. Então eu vou aquecer o uniforme, vai começar a espatular o adesivo para que ele venha estabelecer aqui. Nessa parte que ela tem essa bochecha, eu não posso deixar esse material tão estressado a ponto que ele venha ter alguma dilatação, justamente por ele não ter ficado tão estabilizado. Então a gente vai trabalhar com ele pré-aquecido, uniforme, e puxando para esse sentido aqui, ó. Tá vendo que o material está sem friso nenhum, porque ele chega a ficar plano e aí a gente começa espatulando para o sentido que a gente quer. Olha a resistência que ele está, esse aqui, ó. Tá vendo ele voltando? Essa resistência que ele está tendo aqui é justamente por conta da cera que foi aplicada, e o material ele diminui o seu taque da cola, e por isso fica assim. Deixa mais folgado aí, João. Deixa o adesivo mais folgado, ó.
O João estava segurando o adesivo mais forte. Quando ele segurou o adesivo mais forte, o material estava voltando, porque estava com resistência. A cola do adesivo ela foi diminuindo propositalmente o taque dela, justamente para a gente poder abraçar mais fácil esse tanque. Então vou instalar aqui para que ele não tenha tanta bolha. Vou tirar esse ponto de atraso para a gente trabalhar essa parte aqui, ó. Esse adesivo ele tem que estar relaxado para chegar a estabilizar e não ter nenhuma dilatação quando esse adesivo for para o sol. A gente sabe que, pode deixar mais para lá um pouquinho, isso. E sabe que se ele estiver estressado em um ponto negativo como esse, ele vai nos ocasionar problema, justamente porque essa curvatura do material já está com resistência. Então, manter o material relaxado para você espatular da forma mais correta é melhor. Então eu faço o quê? Eu aqueço até o material fazer um pré-alinhamento, seguro aqui de uma forma, mas eu não estou dando resistência no adesivo. Pelo contrário, quando o adesivo precisa aprofundar, não sei se eu estou ficando na frente de vocês aí, quando ele precisa justamente aprofundar por conta da peça, eu cedo com a minha mão toda essa distância. Então aqui, eu estou com o material segurando, mas eu não estou forçando ele, para que o adesivo ele acompanhe a carenagem. Olha como o material está distribuído. Só que aqui eu sinto resistência nesse ponto aqui, ó, da asa. Então eu volto mais um pouco e aí eu vou trabalhar esse ponto aqui, ó. Aqui é por baixo da asa. Quem lembra o que eu faço por baixo de asa? Por baixo de asa eu faço uma sobreposição. É como eu falo, não me interessa se tiver uma asa, eu vou colocar uma sobreposição justamente para dar aquela aliviada no material. Eu não preciso fazer isso aqui inteiro, perdendo mais tempo, eu posso fazer com sobreposição. A sobreposição hoje que eu faço é justamente a de baixo por cima da de cima, né? No padrão. Então ela vai fazer o efeito de proteção. Quando a água vier, ela vai estar protegida. Vou pegar desse ponto aqui, ó, e vou cortar direto para frente. Botei direto para frente, segura aqui em cima. Ó, você viu que eu aqueci para alinhar o material e distribuir para esse sentido aqui, ó. Eu vou tirar aqui um pontinho de resistência. Essa carenagem aqui está segurando o adesivo, então fez com que o material não distribuísse corretamente. Vou aquecer até alinhar aqui, para eu espatular esse ponto aqui mais atrasado dessa peça. Já chegou no ponto que eu queria, né? O material já está na borda do tanque. Vou logo passar aqui por cima dessa borracha, para deixar já certinho. Ó, o material está com frisos, então o que a gente vai fazer? É um pouquinho, ou sobra, nesse caso aqui está com sobra de material, né? Nessa borda. Então eu vou aquecer até tirar esses frisos. Tirei os frisos e já vou espatulando para poder o material chegar no final. De lá, desbloqueei aqui um pouquinho. Esse corte da borda do tanque, ele vai ser beirando a borda, né? Então, eu vou chegar aqui até o final dele, como você está vendo. Vou aproximar bem para não deixar nenhuma bolha aqui, que não precisa ficar furando depois. Passar aqui. Aqui também é outro ponto. Pessoal, aqui já está no ponto de eu tirar a película de proteção, porque a sobreposição ela tem que ser feita sem a película. Então eu vou dar um corte aqui, ó, para dar uma relaxada nesse adesivo. Eu vou tirar essa película de proteção. Por quê? Porque eu já vou dar acabamento aqui dessa borda, já para deixar aqui uma sobre a outra, né? Fazer a sobreposição desse material. Dou aquele aquecimento para selar. Lembra que eu falei onde vai ser o acabamento? O acabamento ele vai ser aqui, ó, um pouquinho antes da borda do adesivo. Então, já está ok.
eu vou espatulando sem deixar ele com resistência. Espatulo para que o material estabilize e acomode bem todo o adesivo. Nesse ponto aqui, que é a quina do parafuso, eu posso dar o corte arredondando para passar. Não vai fazer para mim diferença. E a gente vai agilizar esse ponto aqui, ó, próximo ao guidão da moto, que vai estabilizar ele. Vamos passar ele por aqui, para já deixar ele agarrando ali, né, abraçando a peça. Aquece até alinhar o material, passa o dedo assim, ó, contornando ele, e aí ele já está abraçando aqui. Ó, eu voltei para tirar a bolha, esquento para alinhar o adesivo, e aí eu continuo fazendo o processo para a sobreposição. Eu preciso de adesivo aqui, mas ali está dando resistência, então eu vou instalar o adesivo, vou virar aqui, ó, e eu agarro o material embaixo. Ó, vou selar aqui, vou selar no pé, celeja no pé, e aí eu vou fazer o corte para tirar o excesso do material. Então eu vou tirando todo esse excesso aqui, ó. Depois de cortado, reaqueço novamente para ver se vai haver alguma dilatação, esquento e pressione. Beleza. Esse lado de cá só falta acabamento da borda. Para quem tem dúvida, olha o que eu faço aqui, ó. A boca do tanque eu coloco. Agora na boca do tanque eu coloco um adesivo selando ela para eu poder fazer o acabamento dessa borda. Então, primeiro eu aqueço para tirar a resistência do material. A boca do tanque está protegida, então eu vou aquecer bem. E aí eu vou fazendo a primeira borda do tanque. Fiz a primeira borda, eu vou cortar com a largura da lâmina. E aí eu vou contornando todo esse tanque. E agora eu vou aquecendo e espatulando uniformemente. Primeiro eu aqueço, o material perdeu a resistência, aí eu já vou selando toda essa borda. Selei a borda, tá ok. Ó, a boca tá protegida para não correr nenhum risco de algum incidente, e aí a gente vai fazer o envelopamento do outro lado. Do outro lado eu não vou mostrar para vocês porque é o mesmo procedimento desse. Então daqui a pouquinho eu mostro só a finalização da borda. Bom pessoal, eu já finalizei toda a instalação. O que é que eu vou fazer? Por cima da película eu vou tirar as bolinhas maiores. Tirar as bolinhas maiores, ó, todas, que seja mais aparente. Aí eu retiro a película aqui da borda e eu já vou contornando toda essa borda aqui, já dando o acabamento que é necessário fazer para finalizar o tampo. Eu vou dar um aquecimento bacana, vou espatular aqui e vou dar um corte bem próximo à borda. Vendo? Continua o mesmo processo. E aí eu vou contornando essa lateral. Na borracha eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou aqui fazer tipo uma quebra de memória, ele levantado. E aí eu faço um corte na lateral. Para quê? Para tirar o ar que está aqui dentro. Quando você aquece, você acaba criando um ar dentro da peça. Então eu corto embaixo. Já cortei ali no outro lado. Corto em cima bem pertinho da borracha. Material acomodar. Então um leve aquecimento, ele vai dar uma aproximada e aí eu vou espatulando ele para chegar bem pertinho da borracha, já para acomodar todo esse adesivo. Chegou bem pertinho da borracha, eu vou tirar esse excesso aqui, ó, que está por cima da borracha, esse transparente. Vou dar uma selada nele. Selei ele aqui
Você vê que ele não retraiu porque eu esquentei ele antes. Depois que eu esquentei ele, eu dei um corte para tirar o ar de dentro. E também a distribuição já veio correta. Depois que eu tirei o ar, eu dei o corte, dei um aquecimento só para ele acomodar. Instalei, aproximei com a espátula para aí eu vim aqui. Está todo instalado, toda a borda selada. Fica algumas manchas com o transparente, mas é normal, quando vai para o sol ela some. A gente vai só fazer a finalização aqui de umas bolinhas, mas a ideia é justamente você conseguir fazer a instalação de um tanque desse, com todas essas partes negativas, justamente fazendo nesse padrão. Se você for fazer essa instalação com o material da linha Brilho, eu vou dizer assim, um vermelho, um black piano, e você for fazer o recorte desses adesivos, não sei se vai dar muito certo essa técnica de instalação. Então qual é o ideal? Para o transparente, dá certo esse procedimento. Para um black piano, para um vermelho, se você for querer fazer o envelopamento de um tanque desse e quiser recortar os adesivos originais, você tem que mudar o tipo de instalação, porque os recortes não podem ter tensão. Então, senão ele se expande. Eu, particularmente, eu não faço o recorte num kit desse aqui, né? Mas a ideia é justamente... Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e o seu comentário sobre o que achou do envelopamento desse tanque.